discurso na Câmara, o deputado Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o plebiscito proposto pela presidente Dilma e se disse espantado com os que chamam a proposta de golpe. Segundo ele, aspas, os que estão falando dessa barbaridade são os mesmos que defendiam a ditadura, são os mesmos que apoiaram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quando este criou a reeleição sem ao menos perguntar se o povo concordava ou não. Fecha aspas. O deputado Fernando Marrone, que participa desta edição do Palavra Aberta, afirma que há muito tempo o PT tenta votar uma reforma política, mas, segundo ele, a oposição não deixa. Eu sou Paulo José Cunha, o nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, o senhor acredita que vai ser possível votar essa reforma política? E eu estou indagando isso porque a gente ouve dos líderes aqui a afirmação de que com o plebiscito agora seria inviável. O senhor acredita que daria para votar essa proposta segundo os moldes propostos pelo Palácio do Planalto ou esse modelo que está sendo adotado aqui, de fazer uma reforma política a partir das propostas que já estão em tramitação aqui na Câmara? Eu penso que a maioria dos líderes expressou que não há possibilidade de fazer agora para valer para 2014. Nós do PT entendemos que não, que é possível, há tempo hábil para isso e vamos buscar colher as assinaturas para apresentar o projeto para o plebiscito já. Eu acho que esse tema, né, do plebiscito, eu penso que é inovador para a política brasileira, em que, pese a estar consagrado na Constituição, é a primeira vez que se toca nesse assunto para que o povo possa se manifestar antes da elaboração da lei, né? O que é bem diferente de um referendo, em que o Congresso faria uma lei e submeteria a população, sim ou não, né, ao novo projeto. E eu penso que a manifestação que veio das ruas, né, de que este Congresso não nos representa, que foi um pouco essa a expressão da rua, ela é, de certa forma, verdadeira. Nós temos uma grande distorção no Congresso Nacional, porque aqui, majoritariamente, está representado aqueles que têm maior vínculo com o sistema financeiro, com as grandes empresas, com o grande latifúndio, né? E a representação popular, a representação de mulheres, das minorias, né, está muito aquém da própria diversidade da população brasileira. Eu acho que este é o problema que nós temos. E o PT vem insistindo na reforma política há bastante tempo. Nós achamos que precisa aprofundar a democracia com mais participação e com uma representação que esteja, né, digamos assim, mais equilibrada com o que é hoje o nosso povo. Deputado, mais uma pergunta sobre o plebiscito, para depois a gente passar um pouquinho mais para o conteúdo da própria reforma. Uma das críticas que são feitas à proposta do plebiscito é de que é preciso definir com clareza qual é a abrangência dessa pesquisa, até onde ela pode ir. Porque quando você fala de reforma política, a gente está falando desde o sistema até detalhes como o voto distrital, detalhes que eu digo, quer dizer, são coisas extremamente importantes. A gente está chamando de detalhes porque o sistema já a gente pode pensar em monarquia, pode pensar em parlamentarismo, pode pensar em presidencialismo, etc. E aí fica complicado para o eleitor decidir se ele não estiver extremamente bem informado sobre questões que são extremamente técnicas em sua essência. Primeiro, o Congresso deveria estabelecer quais são as perguntas, né, que serão submetidas à população. Então, o financiamento, na nossa opinião, a base das distorções que nós temos no parlamento e também boa parte do tema corrupção está no sistema de financiamento, né? Então, nós propugnamos um financiamento público, né, onde haja equilíbrio, que todos tenham o mesmo acesso para que as eleições se dêem em patamares mais aceitáveis. Segundo, o voto em lista, né, porque nós precisamos fortalecer a ideologia dos partidos. Os partidos precisam estar melhor representados, né? E, por isso, o fortalecimento através do voto em lista. A discussão sobre a representação das mulheres no parlamento. São mais de 50% na sociedade e esta regra de 1/3, né, da participação nas listas partidárias seria muito importante para essa inclusão, né, do sexo feminino na política.
E também A questão do voto proporcional. o debate sobre o voto proporcional. Nós defendemos o voto proporcional como aquele que possibilita que as minorias também estejam representadas. Num voto distrital, nós vamos ter eleições majoritárias, seja ele o distritão, né, como alguns pretendem, que o distrito seria o estado inteiro, no caso de deputados federais, ou seja o distrito mais restrito, né? A eleição é uma eleição majoritária. Por exemplo, se eu faço 49% e o meu adversário faz 51%, só a posição dele estará representada. Os 49% que votaram em outra proposta não estarão representados no parlamento. Então, isto não é da representação proporcional de como se quer a democracia brasileira. Então, eu penso que esses temas de elaboração do Congresso Nacional não seriam entraves para que se fizesse o plebiscito. E o plebiscito, com horário, tempo de TV, campanhas, etc., poderia esclarecer o eleitor, como afirmou a presidenta Dilma, que acredita na inteligência do eleitor. E nós também acreditamos, o povo quer saber como serão as próximas eleições, porque desta forma ele se manifesta dizendo: este Congresso não nos representa. Ora, deputado, vamos admitir só por hipótese, porque é um plebiscito, ou seja, as pessoas vão dizer se aceitam isso, se aceitam aquilo. Voto em lista, vamos dizer que a população não queira. Financiamento público, não. Queremos continuar com o financiamento particular. E também queremos a manutenção do voto proporcional. E aí acontece o quê? Não, aí nós manteremos as regras atuais. A soberania popular deve ser respeitada. A vontade da rua prevalece. É lógico. A soberania, esta é o benefício, digamos assim, do plebiscito, ou seja, a participação direta da sociedade sobre os destinos da nação. Se ela vai estar influenciando no sistema eleitoral, ela vai estar influenciando nos destinos do seu país. Então, eu penso que é muito adequado que se consulte a população antes de fazer qualquer alteração na legislação, na reforma política. O senhor não acredita que o Congresso tenha condições de formatar essa reforma e submetê-la posteriormente ao povo brasileiro através de um referendo? Exato. Não seria tão democrático quanto executar um plebiscito? Não. O plebiscito é delegar à população um poder originário da elaboração da lei. O Congresso não poderia alterar, por exemplo, se a população se manifesta pelo financiamento público, nós não poderemos ter uma lei, nós vamos ter uma lei de como regra este financiamento, qual é a parte de cada um, etc. Mas nós não poderemos dizer, não, vai ter financiamento... a regulamentação. Exato, vai ter financiamento privado. Nós vamos estar contrariando o desejo do eleitor. Ao contrário, se nós fizermos uma lei no Congresso Nacional e submetermos ao referendo, é um prato feito. O povo só pode dizer sim ou não. Se o povo disser não, mantém o que está. Ele não pode alterar nada no projeto. É sim ou não. Então, eu penso que é mais democrático a consulta prévia através do plebiscito. Deputado, só para encerrar, que nosso tempo já está indo para o final, mas eu vou lhe fazer uma pergunta que já fiz para colegas seus aqui, inclusive de outros partidos. Será que a percepção de reforma política que nós aqui dentro do parlamento temos é a mesma da rua, ou as pessoas estão mais preocupadas com uma reforma no jeito de fazer política? Muito mais do que uma reforma política como nós a entendemos aqui e estamos discutindo agora. Olha, eu penso... Com mais ética, com mais transparência. Será que não seria por aí? Eu penso que isso é também? permanente, da sociedade, de cobrar uma postura ética, transparente da classe política hoje. Mas nós temos, de certa forma, hoje, instrumentos dessa transparência. O que está na base da distorção, da representação eleitoral que nós temos no Congresso Nacional? Essa é a minha opinião. Está na base a forma com que se elege. Porque o capital financeiro, quem tem mais recursos para a eleição, desequilibra a eleição. Aí está a impossibilidade dos setores populares, das classes emergentes, de chegar ao parlamento brasileiro. E o PT vem sofrendo com isso. Nós crescemos dentro desta regra, mas nós estamos
há bastante tempo já marcando passo e não se consegue avançar nem os partidos, né, digamos, os partidos mais populares. Por quê? Porque no momento da eleição, aquele que tem mais recursos para propaganda, né, para o panfleto, para a contratação de cabo eleitoral, porque não tem limite hoje as campanhas eleitorais. Nós temos deputados eleitos aqui no Congresso Nacional que declararam 10 milhões de reais, né, na sua campanha. Portanto, um deputado que é do movimento sindical, do movimento sem terra, do movimento das domésticas, etc., jamais vai conseguir fazer uma disputa com este padrão que nós temos hoje de financiamento. Por isso, nós defendemos que o financiamento público pode equilibrar as eleições e pode dar oportunidades para as classes populares também chegarem no Congresso Nacional. E olha que o senhor falou 10 milhões declarados. E os não declarados? Deputado Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a você de casa pela audiência. Um abraço, até a próxima.